Boa noite, é um prazer estarmos mais uma vez aqui reunidos. Eu sei que você está aí no seu lugarzinho, bem confortável. É um prazer estarmos mais dando continuidade ao nosso estudo. Eu espero que vocês aproveitem, que seja um momento enriquecedor para nós. Que seja um momento de enriquecedor para nós e que a gente possa aproveitar o máximo do que essa palavra do Senhor tem para nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a falta de perdão e suas consequências. Na live passada nós comentamos sobre o amor e o perdão, né? Citamos vários pontos do amor e do perdão, mas hoje vamos entrar nessa, a falta de perdão e suas consequências. Quando nós falamos de falta de perdão e suas consequências, é porque nós temos a consciência de que existe um problema. Existe um forte sentimento que nos tira a paz. Então a gente sabe que há um problema. Você ali está havendo uma falta de paz. Então a gente sabe que tem um problema ali, naquela situação, na nossa situação, na nossa vida. Os sentimentos que provocam ruptura e necessariamente surge a necessidade de perdão, nós vamos ver alguns deles, né? Aqueles que são mais, que na nossa vida nós mais comentamos sobre eles, falamos, sentimos sobre eles. E o primeiro é o ressentimento. Que o ressentimento é sentir de novo, ou profundamente, magoar-se ou ofender-se com palavras, mostrar-se ofendido, trocou alguma coisa, sentir as consequências daquele dano, de algo que aconteceu. Nos ressentimos muitas vezes com nós mesmos e nos ressentimos com os outros. Quando nós nos ressentimos com nós mesmos, a gente diz assim, porque eu fiz tal coisa, porque eu agi de tal maneira. E ali nasce dentro da gente um ressentimento, uma mágoa da gente, de nós mesmos, porque nós erramos, porque nós fizemos algo que não era para ter sido feito. E às vezes nos ressentimos, na maioria das vezes, com os outros, com o nosso irmão, com nossos familiares, com alguma pessoa, nós nos ressentimos com ela. Nós criamos um mal-estar, houve um mal-estar, foi criado um ressentimento entre as partes. O outro sentimento que pode nascer na pessoa é a ira. O que é a ira? A ira é o desejo de vingança. Muitas vezes desejamos ardentemente que Deus se vingue por nós. Uma certa feita na minha vida, eu me senti muito magoada com uma situação e eu comecei querendo que Deus agisse, mas agisse de uma forma assim que fizesse a outra pessoa se sentir como eu estava me sentindo. E depois meu filho morava fora, eu liguei para ele e eu me lembro que ele disse assim, mamãe, pede misericórdia e não tanta justiça da forma que você está pedindo. E eu entendi que eu queria que Deus fizesse por mim aquilo que eu queria fazer e sabia que não era certo fazer. Então a ira, ela é um desejo de vingança, você quer se vingar, você quer dar o troco, né? O outro, e quando vem a ira, a pessoa se torna iracundo. O iracundo é cheio de ira. O iracundo, ele é irracionável. Ele é aquela pessoa que ele pode agir sem pensar. E se torna, às vezes, até violento. O outro sentimento é a amargura. É o sabor amargo, o sofrimento arraigado de dor e de ressentimento. Você teve um ressentimentozinho, não foi resolvido, você fica triste, se ira e vem a amargura. A amargura, ela é esse ressentimento que fica arraigado dentro de você. O rancor é um ressentimento profundo, resultado de ato alheio que causa dano ou mágoa. O rancor é aquilo. Eu fui ferida, eu fui magoada e o rancor está ali dentro de mim. É um sentimento mais profundo. Ele alheio a um ato que às vezes é até involuntário, que às vezes não foi nem pensado, mas aconteceu e criou um rancor dentro de mim. Aí vem a raiva. O que é a raiva? Raiva é o sentimento de ódio. Você vê que a coisa vai crescendo, a coisa vai ficando mais profundo, mais
arraigado dentro de você. E quando se chega ao sentimento de raiva, que é o sentimento de ódio, o que é que acontece? É uma escravidão. Quando há escravidão, já estamos totalmente escravizados no espírito, no corpo. Estamos presos ao outro ou àquele sentimento. Quando chega a esse ponto da escravidão, a nossa paz já sumiu, porque nós estamos presos, como escravos, àqueles sentimentos, àqueles pensamentos, àquela raiva. Você vê que vai tudo muito uma coisa puxando a outra. E a gente te pergunta assim, mas espera aí, houve a raiva, houve o ressentimento, mas quando é que tudo isso começou? De repente você se vê com esse monte de sentimento dentro de você e você não sabe quando foi que começou. Aí você vai lá ver como é que isso começou. Primeira coisa, ela pode começar de uma forma bem sutil ou abrupta. Pode ser uma coisa que vai aos pouquinhos surgindo, ou pode ser um aborrecimento, algo que lhe feriu abruptamente, de uma só vez. Na maioria das vezes não percebemos, afinal foi um pequeno comentário. Alguém fez um comentáriozinho pequeno e eu digo assim, olha, deixa pra lá, esqueço logo, isso logo passa, daqui a pouco eu nem me lembro mais do que foi. E o ressentimento é coisa passageira, não tenho que me preocupar com isso. Mas acontece que pode acontecer outra vez. O sentimento diz que é um sentimento que pode se repetir. Mas uma outra palavra, novamente eu vou dizer, deixa para lá, apesar de reacender o que foi feito pela primeira vez. Mas mesmo assim eu digo, eu sou suficiente, eu sou forte para superar esses ressentimentos, isso não fica dentro de mim, eu deixo para lá e acabou-se. Eu sou muito suficiente para superar isso. E depois você diz assim, eu amanhã resolvo isso. Amanhã será um outro dia. Igual aquela música que diz, amanhã será outro dia. Mas não é. Minha humildade me faz enxergar como autossuficiente. Não, a pessoa pode falar, não, eu sou humilde, eu sou perdoadora, eu sou dessa forma, então não preciso me preocupar. Só que a gente vai ver assim, isso começou, né, vem de uma forma sutil e às vezes abrupta, mas quando chega nesse período, nesse tempo de escravidão, a semente já foi plantada no nosso coração. Ali no seu coração já está a semente plantada. E ela não vai ficar só plantada ali. Ela vai crescer. Tudo que se planta, cresce. E ela será cultivada de mansinho. Não é de uma vez, de uma única vez. Não, vai ser aos pouquinhos. Uma gotinha de ressentimento hoje, uma mágoa amanhã. Não nos apercebemos, mas vai crescendo. Aí eu comparo a uma planta muito interessante que tem nos jardins, que é o capim, aquele da folhinha mais larga. Aquele capinzinho, ele parece muito frágil, você olha assim, mas quando tentamos arrancá-lo, fere até as nossas mãos, devido à sua raiz, que ela é bem resistente, ela é bem dura. Ela na aparência é bem débil, mas a sua raiz é profunda. E aí vem a raiz de amargura. Começa finas e vai ficando mais grossa à proporção que o tempo vai passando. Eu tive uma experiência muito interessante em que eu guardei essas raízes comigo. Guardei para mim, porque na hora que eu estava fazendo aquele trabalho, aquilo me chamou a atenção. Eu fiz uma reforma em Campina Grande, na casa de minha irmã, e tivemos que arrancar uma árvore. E quando nós arrancamos aquela árvore, eram raízes. Primeiro, a gente tirou uma porção de árvores que existia no muro e ali aquelas raízes, elas tomaram o formato da calçada. Eu arranquei aquelas raízes que pareciam uma pedrinha, um tijolo. Aquelas raízes eram tão arraigadazinhas, tão unidazinhas que você não tinha para ver onde começou aquela primeira raiz. Depois a gente viu raízes mais profundas, raízes que começavam fininhas e depois iam engrossando, e tinha raízes da grossura assim de um inhame, e que foi prejudicando e ia quebrando tudo. Toda uma reforma que a gente tinha feito ia sendo perdida porque ela foi por debaixo do muro, avançando em tudo. Passou, fizemos a reforma, achamos que tiramos tudo.
o mês passado eu estive lá para resolver um problema e nós encontramos no jardim uns 3 metros de raízes que estavam escondidas ainda, que tinha ficado debaixo da terra. E eu guardei aquelas raízes pequenininhas, porque eu, na hora que vi aquilo ali, eu disse, Deus, assim a raiz de amargura começa tão fininha, você não sabe onde ela começa, mas elas vão engrossando e vai passando o tempo e ela vai engrossando. Ela vai chegando a um ponto que vai avançando, comendo, invadindo tudo. Aí a gente diz assim, raiz de amargura aconteceu dentro de mim, raiz de amargura aconteceu dentro de mim, a raiz de amargura aconteceu dentro de mim e quando for, se isso começou assim, sutilmente ou abruptamente e foi aumentando, o que faltou então para que eu chegasse a ter tudo isso dentro de mim, todas essas coisas dentro da gente? O que faltou? Aí a gente vai lá para a palavra do Senhor e a gente vê que o que faltou foi conhecer e viver a palavra de Deus. Porque conhecer a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus. Agora, viver a palavra de Deus, muitas vezes a gente vive em partes. Vive um determinado mandamento do Senhor e outro aconselho que o Senhor está nos dando, a gente deixa passar, não presta atenção. E assim a gente vai levando a nossa vida. Mas o que faltou na nossa vida, o que falta na nossa vida, que dá lugar a todos esses ressentimentos, é justamente conhecer e viver a palavra de Deus. Aí agora nós vamos dar uma passeada nessa maravilhosa palavra. Vamos dar uma passeada. Lá no Salmo 4:4 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem-se. Nós somos humanos. Quando lá na palavra do Senhor diz que quando ficarem irados não pequem, é porque a gente pode se irar. Nós somos humanos, a gente pode se aborrecer, a gente pode se irritar, mas a gente não deve pecar. E o lindo é quando diz assim, reflitam, quando deitar-se, reflitam-se. Porque nós somos humanos e a gente pode, estamos sujeitos ao erro. No Provérbio 5:1, o Provérbio 15:1, a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se eu vou de encontro ao meu irmão, vou discutir algum assunto, a minha palavra vai ser branda, eu vou desviar o furor do outro. Mas se eu vou com rispidez, se eu vou com grosseria, então eu vou criar, normalmente no meu irmão, uma ira. Ele vai receber de uma forma totalmente contrária. Então a resposta calma desvia o furor. E a ríspida, ela desperta a ira. Outra coisa, muitas vezes a gente quer ter a razão e muitas vezes o outro pode estar com a razão. O outro pode estar com a razão. Às vezes não somos donos da verdade. O outro pode estar com a razão. Aí nós vamos lá para Provérbios 16:32. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Como é precioso sermos pacientes. Como é precioso sermos tranquilos e calmos. Dizer assim, é fácil? Não é. Ser paciente, ser tranquilo não é fácil. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Lá no Provérbio 23 diz assim, é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Se a gente pudesse desviar de contenda, é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, porque é honroso se desviar de contendas. Aí lá no Provérbio 21:23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, se eu vou falar, se eu vou fazer uma crítica, se eu vou dizer algo, é melhor se calar, muitas vezes ser cuidadoso, porque ele vai evitar sofrimento. Porque uma coisa que a gente tem que observar, quando nós abrimos a nossa boca e falamos, aquilo que nós falamos não volta. A gente pode abocanhar e engolir o que nós dissemos. O que foi dito, foi solto e acabou-se. Então, é melhor quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, muito sofrimento vai ser evitado porque deixamos de falar.
É deixar de ser sincero? Não, não é isso. É deixar de falar o que é indevido. No provérbio 27:4, o rancor é cruel e a fúria é destruidora. São sentimentos tão profundos. O rancor é algo cruel. É aquele que destrói. Ele não destrói só a sua alma, mas tira a sua paz, tira a sua tranquilidade. E a fúria, ela é destruidora. Quantas vezes ações por causa furiosas pode tirar a vida do outro, pode tirar o sossego do outro. Lá em Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então que a gente, na sabedoria do Senhor, a gente procure se dominar, procura ter um autocontrole. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. No Salmo 141:3 diz assim: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. A gente tem que vigiar, ter cuidado. Essa semana eu estava vendo um estudo e vendo quão precioso é a gente vigiar a porta dos nossos lábios, é a gente cuidar do que a gente vai falar, do que a gente vai dizer, para que o outro não seja ferido e nós próprios sejamos feridos. E o que é que a gente precisa fazer? Filtrar também, uma coisa importante, infiltrar os nossos ouvidos. Isso é uma coisa fundamental. Assim como controlar a nossa palavra, filtrar os nossos ouvidos é tão importante quanto. Por quê? Porque às vezes por dar muito ouvido a determinados comentários, determinadas coisas que as pessoas chegam a dizer, você pode criar uma ojeriza por outro. Uma coisa que eu tenho muito cuidado na minha vida é o que eu posso dizer do outro, que possa criar uma má ideia daquela pessoa. Então é preciso a gente filtrar também os nossos ouvidos. O que é que eu vou ouvir? O que eu vou estar dando atenção quando vierem me falar? É algo que vai edificar? É algo que vai engrandecer? É algo que vai tentar resolver um problema? Se não for, então filtra o seu ouvido. Devemos filtrar o nosso ouvido. O que é que nós vamos escutar? O que faltou, então, para que nada disso viesse a acontecer? Essa raiz de amargura, essa ira, essa escravidão na alma. Faltou conhecer a palavra, como eu já tinha falado, né? Aí Mateus 5:22 diz assim: mas eu digo a você que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então Jesus estava ali, você não tem que se irar com ninguém. A paz tem que reinar entre as pessoas. Nós temos que buscar a paz. Em Hebreus 12:15 diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando outros. Então, quando você tem a raiz de amargura, você corre o risco de também contaminar os outros. Com a sua amargura, com o seu desgosto, com as suas mágoas, você pode contaminar outros. Então, você tem que ter cuidado. Aí uma coisa que eu vejo na Bíblia, que eu acho belíssimo, lá em Provérbios, é quando fala sobre a sabedoria. Porque a sabedoria ela é apresentada como uma pessoa que está dialogando com você. Eu acho isso maravilhoso, porque a sabedoria se apresenta como uma pessoa diante de você. Lá em Provérbios 8:32-36 diz assim: ouça-me agora, meus filhos. Isso é a sabedoria falando. Ouça agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os seus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então veja só, feliz é aquele que busca a sabedoria do Senhor. E ainda diz que a gente tem que vigiar diariamente. Então, se diariamente eu tenho que vigiar, eu tenho que buscar essa sabedoria do Senhor, eu tenho que ouvir a sabedoria do Senhor, é porque diariamente eu posso errar. Eu sou humano, eu posso errar diariamente.
Eu posso voltar a cometer os erros. Em Provérbios 20 e 27 diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Eu tenho para mim a seguinte ideia, e sinto isso dentro de mim. Quando a gente erra, quando a gente faz algo que não era para fazer, algo que não é de acordo com a vontade do Senhor, é como se uma lâmpada acendesse e piscasse. Olha, você errou. O Espírito Santo de Deus nos incomoda. É como a lâmpada. Olha, Verônica, você errou, você errou, você errou. Não era assim. Então, a sabedoria, quando nós buscamos essa sabedoria, nós somos felizes porque buscamos essa sabedoria e nós temos a consciência que diariamente a gente precisa dela. Aí agora nós vamos para outra parte, que é as consequências da falta de perdão. Quando eu falo em perdão, eu posso falar com a propriedade assim, de experiência própria. Porque eu vivi o perdão na minha vida. A falta de perdão, a primeira coisa que ela faz, ela muda o nosso semblante. Provérbios 15, 13 diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Quando nós temos falta de perdão na nossa vida, o nosso rosto, o nosso semblante, ele é diferente. Nós passamos a ter aquele semblante carregado, aquele semblante pesado, aquele semblante triste, porque a falta de perdão muda o nosso semblante, muda o nosso ser. Ela resseca os ossos. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Eu tenho uma experiência de uma amiga, convivi com ela num período da vida dela em que ela estava num processo de perdão de alguns familiares e de uma pessoa muito próxima dela. E os dedos dela eram cheios como se fosse de nós. E a proporção que ela foi passando, vivenciando aquele processo de perdão, que chegou verdadeiramente perdão total e completo, todas as mãos delas, todos aqueles nós desapareceram. E ali eu vi literalmente o que a palavra do Senhor diz, que resseca os ossos, a falta de perdão. Ele resseca os ossos, ele mexe com todo o nosso corpo. Em Provérbios 16, 24 diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e fazem a cura para os ossos. Então a palavra mansa, uma palavra branda, uma palavra agradável, uma palavra de incentivo do Senhor, ela é como favo de mel na nossa vida. E ela tira essa dor, tira essa rancor, essa mágoa de dentro de nós. Outra coisa, essa é a que eu acho mais séria e que é mais hoje, que mais acontece, é a depressão. Provérbios 18, 14 diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Olha, a depressão é uma coisa tão séria, mas tão séria, prostra a pessoa. A pessoa que chega à depressão, ela não tem ação, ela não tem domínio sobre as suas ações, ela quer até reagir, mas não consegue, se prostra. E muitas vezes essa depressão pode ser falta de perdão. Pode vir de consequências da sua vida de tristeza, de amargura. Lá em Provérbios 27, 19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Porque o nosso rosto, ele vai refletir o meu estado de espírito. O nosso rosto, ele vai estar mostrando o que está acontecendo dentro de mim, na minha alma, no meu espírito. Então, é como água, ele reflete o nosso espírito, quem somos nós. Nesse estudo, essa semana, eu pesquisei alguns médicos que hoje trabalham em cima de saúde e de problemas psicossomatórios e problemas de falta de perdão. E, literalmente, eles trabalham com questão de falta de perdão. E o que eu vi ali naquela reportagem dos dois médicos foram as doenças que eles citaram que são causadas pela falta de perdão.
Uma delas é a diabetes, tristeza profunda, asma, bronquite, artrose, que foi o caso da minha amiga que eu falei, reumatismo, vitiligo, dermatite. Aí, e essas são as doenças que são causadas. Isso não quer dizer que todas essas doenças, como diabetes, como artrose, são causadas única e exclusivamente por causa da falta de perdão. Não, eles podem ser causados por causas físicas, alimentação, essas coisas. Mas pode ser também, em alguns casos, e muitos dos casos, pode ser a questão da falta de perdão. Eu fui uma criança muito cheia de problemas de saúde, de muitas coisas, e quando eu cheguei na minha fase de 20 anos, 20 e poucos anos, eu apareci com vitiligo nos meus pés, nas minhas mãos, meus pulsos aqui eram cheios de vitiligo, e eu nunca tinha visto aquela doença. Eu vim ver essa doença aqui em Alagoas, eu não sabia, eu achava que era uma alergia, que era algum produto, alguma coisa. Hoje, graças a Deus, o Senhor me curou, foi uma das coisas que o Senhor me curou. Foi de vitiligo. Mas hoje eu sei, hoje eu tenho consciência, porque dependendo do estado do espírito, essa doença ela avança ou ela regride. Então a falta de perdão provoca isso. A falta de perdão, ela provoca o estresse e diminui a imunidade. A pessoa que tem falta de perdão e entra em estresse muito grande, a sua imunidade ela vai adoecer com muito mais facilidade, porque a sua imunidade vai lá para baixo. Aí é que ela produz o cortisol e a adrenalina, que é o hormônio do estresse. Quem tem falta de perdão, quem passa por falta de perdão, é uma pessoa tensa. Eu estou dizendo isso a vocês hoje, assim, com muita segurança, porque eu vivi isso. A falta de perdão é uma coisa que enrijece seu corpo. Quando eu vivi todo esse processo, que eu não tinha passado pelo processo de perdão, que no último dia eu vou falar para vocês, eu tive que procurar um psicólogo cristão, porque eu achei que eu ia enlouquecer. E no dia que aquele psicólogo tentou fazer comigo um exercício de respiração, todo o meu corpo doía, era uma dor tão grande, porque meu corpo era enrijecido de tanta amargura que eu trazia dentro de mim, de tanto estresse que eu trazia dentro de mim. Então, são as doenças que são causadas pela falta de perdão. Como eu disse, isso não pode dizer que todas as doenças são falta de perdão. Não, tem aquelas que são clinicamente comprovadas, que é por outro motivo. Mas vamos lá para Neemias 2:2, que é uma coisa muito interessante. Neemias vai para o rei, ele servia o rei, e chega ali e o rei diz assim para ele: por que o seu rosto está tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Olha, isso é tremendo, é uma prova de que Neemias estava ali o semblante, de que o nosso semblante ele se reflete como água. Aquele rei percebeu o semblante de Neemias e diz assim: Neemias, o que é que está vendo? Você não está doente, você está aqui me servindo com esse rosto triste. O que é que está vendo? Só pode ser doença do coração. Então, era doença lá da alma, né? E a gente diz assim: como se desfazer, então, dessas raízes de amargura provocadas pela falta de perdão? A gente vai viver eternamente com a falta de perdão, sabendo que tem raiz de amargura e não fazer nada? Não, a gente tem que fazer. A primeira coisa é admitir que existem essas raízes de ressentimento, de mágoa, ira ou qualquer uma outra delas. É a gente saber, existe isso. Eu guardo ressentimento, eu guardo mágoa no meu coração, eu guardo rancor, ou até mesmo eu sou escrava da ira e da raiz de amargura. Aí a segunda coisa é descobrir sua origem. Uma raiz de amargura, um ressentimento, ele não surge do nada. Eu estou aqui boazinha, cantando, feliz, daqui a pouco vem uma raiz de amargura. Não, não existe isso. Houve uma causa, aconteceu alguma coisa. Onde começou? E às vezes aquela raiz de amargura, aquele ressentimento, não é nem agora. É uma coisa que veio lá da infância, ou em qualquer outro período da nossa vida. Mas
eu já sei que existe, eu sei que eu tenho, eu descubro a origem, mas aí, a primeira coisa que a gente falou no estudo passado, a decisão de resolver o problema é meu. A decisão de perdoar é minha. A minha decisão. Então, orar, quarta coisa, é orar buscando em Deus como agir. Muitas vezes você tem que resolver uma questão de falta de perdão, mas você não pode ir de qualquer forma. A coisa melhor que você pode fazer antes de tomar qualquer atitude para a falta de perdão é você buscar em Deus como agir. Você tem que buscar em Deus como agir. Provérbios 18, 19 diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidade. O irmão ferido, muitas vezes, ele é tão inacessível que você tem que ir com cautela, você tem que ir com calma, sabendo como você agir. Porque o irmão ofendido, ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. No Salmo 6, 7 diz: a gente buscar o próprio perdão, né? Então, às vezes a gente tem que buscar o nosso próprio perdão, a gente mesmo se perdoar. Muitas vezes aconteceu alguma coisa, o outro perdoa a gente sabe que Deus perdoa, mas a gente não se perdoa. E também é tão complicado quanto não perdoar o outro. É você não se perdoar a si. Se o outro não perdoar, aí o perdão pode partir do próprio ofendido. Há casos, eu vivenciei recentemente algo muito lindo, muito restaurador. A própria pessoa ofendida pediu perdão. E não foi um perdão que foi, de repente, chegar e, olha, vem cá, eu quero lhe pedir perdão. Não, foi aos pouquinhos. Foi aos pouquinhos, convidando para isso, convidando para aquilo, até chegar ao ponto de dizer, olha, você me feriu nisso. E aí, houve um perdão, uma coisa mais linda. Outro perdão é de uma amiga minha, Jerusa, uma vizinha minha, morou junto de mim uns 5 anos, eu morei junto dela na gruta. E aquela mulher era de uma serenidade tremenda. O semblante daquela mulher, ela era de uma calma, de uma tranquilidade em falar, que chamava a atenção. Até o dia que ela sentou na minha casa e começou a falar da vida dela. Ela é viúva e ela disse assim: Verônica, a maior decisão que eu tomei na minha vida foi no dia que eu pedi autorização para ir na prisão e diante do assassino do meu marido, eu perdoá-lo. E aquilo ficou na minha mente até hoje. Quando se fala em perdão, eu me lembro do perdão que Jerusa concedeu àquele assassino do seu marido. O perdão liberta. Se o ofendido não lhe perdoar diante de Deus, você já fez o que tinha que ser feito. Você fez o que tinha que ser feito. Como fazer após ser perdoado? Pode acontecer uma nova aliança. Pode você perdoar e ali haver uma nova aliança, você viver uma outra história. Mas pode também haver uma libertação, mas não haver mais um relacionamento. Mas houve a libertação, houve o perdão. O importante é conhecer a palavra de Deus. Livrem-se de toda amargura. Está lá em Efésios 4, 31, 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoa em Cristo. Quando há perdão, nasce uma nova vida, não só no espírito, mas também no nosso físico. Quando nós chegamos a perdoar, quando nós perdoamos, quando há esse perdão, a coisa mais linda que existe é porque o amor de Deus invade o nosso ser. O amor de Deus cresce dentro de nós. Eu tenho um exemplo de questão de semblante muito lindo. Eu fui uma vez pregar em Tapera. Fui eu e meu filho. Quando nós chegamos lá, aquele povo muito pobre, e nós fomos à casa de uma mulher que não tinha praticamente nada dentro da casa. O que tinha era um monte de menino que não tinha nem sapato para calçar, nada. E aquela mulher tinha um semblante de alegria tão grande. Ela tinha um sorriso que irradiava.
E aquela mulher, o trabalho dela era quebrando pedra o dia inteiro, numa pedreira, quebrando as pedras. E o que foi que aconteceu? Nós saímos dali daquela reunião, nós saímos ali daquele culto, nós saímos envergonhados de ver que a gente tinha tudo, casa, roupa, carro, tudo, tinha uma vida tranquila. E muitas vezes nós estamos tristes, abatidos, porque a gente acha que não tem nada. E aquela mulher verdadeiramente não tinha nada, mas ela tinha algo precioso, que era a paz interior. Ela tinha paz interior, ela irradiava alegria, ela irradiava paz dentro dela. Então, o que eu quero deixar nesse estudo, no final desse estudo, é o seguinte, é que o perdão, ele muda as nossas vidas. O perdão, ele nos refaz. Toda raiz de amargura arrancada, toda tristeza tirada do nosso coração, renasce a nossa vida renasce. O nosso ser se faz novo, como também daquele que foi perdoado, daquele a qual nós pedimos perdão. Então, que a gente faça o que está na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, não se exponha o sol sobre a vossa ira. E quando diz que é diariamente, então a gente sabe que todos os dias a gente está sujeito a errar. Nós estamos sujeitos a errar, estamos. Mas também nós estamos prontos, através da palavra de Deus, a reconhecer a nossa falha e pedir o perdão. E o perdão, ele traz saúde. O perdão, ele traz paz. O perdão, ele traz alegria. O perdão, ele é a melhor coisa da nossa vida, porque ele liberta. Quando nós temos falta de perdão, nós somos escravizados. Mas quando nós passamos pela falta de perdão, quando tiramos a falta das nossas vidas e não existe mais ferida na nossa alma, houve o perdão na nossa alma, nós somos renascidos de novo. Nós somos novos em tudo, no nosso espírito, no nosso físico, em tudo. E que a gente possa, a cada dia, entender que o perdão é possível e que o perdão nos renova. Na próxima quarta-feira, nós estamos com a outra fase do estudo, que nós vamos ver o que acontece depois do perdão. Depois do perdão, o que é que acontece? Quando entra esse amor no nosso coração. Então, a quinta-feira, amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso estudo, o GR, o Grupo de Relacionamentos, entrar em contato nas redes sociais. No sábado, nós temos o culto jovem, Tamo Junto, uma live. E no domingo, para entrar na live dos jovens, @Juventude IBG Praia. E no domingo, o culto da família, na live, @IBGênese Praia. Então, quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês. Espero na próxima quarta-feira nós podermos nos alimentarmos e aprendermos o que é que acontece na nossa vida depois que nós perdoamos. Quando o amor de Deus invade de uma forma diferente a nossa vida. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esses momentos em que estivemos aqui, Senhor, vendo a tua palavra, Senhor, passeando pela tua palavra, se alimentando da tua palavra. Deus, todas essas pessoas que estão ouvindo, Pai, que participaram, Senhor, que tem dentro de si raiz de amargura, que tem ressentimentos, Pai, e não sabe como fazer, Senhor, como tirar, como arrancar, Senhor, que elas possam ser cheias do teu Espírito Santo, e que a ação do teu Espírito Santo entre no coração delas, e que tu dê estratégia, Senhor, de como haver esse perdão, Senhor, para que elas possam ser libertas, Senhor, em nome de Jesus. Desculpe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada um, Senhor, que esteve conosco. Queremos te dizer, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor seja com cada uma delas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.